Boa noite, concurseiro. Para tornar esta live mais dinâmica e sem erros, fiz a edição depois. Comentem se ficou bom. Neste vídeo inaugural iremos resolver as questões de português da prova da Cefaz-BA com apoio da Inteligência Artificial, Chat 3.5 e caso tenhamos problemas, consultaremos o oráculo, a inteligência biológica, são uma categoria específica para de confirmar projetos os de lei erros que e destinam a acertos. regular matérias determinadas Venha me pela acompanhar Constituição nesta Federal do jornada ao Brasil ou canal. por outras leis como sendo Estará de competência focado no exclusiva concurso da da lei Câmara dos complementar. Deputados até o Eles dia têm da um papel prova dia importante na organização e na 10 de regulamentação dezembro. de Se você está aspectos estudando para específicos este da legislação concurso ou brasileira. treinando para A Constituição os Federal próximos, já se estabelece inscreve, diversas matérias pois lhe que devem garanto ser que a melhor tratadas por forma de meio estudo lei é complementar. estudar Alguns com outras exemplos de pessoas temas e que são treinando com os frequentemente erros e abordados por acertos. projetos de Então lei vamos lá. complementar incluem A nossa primeira live começando com questões de língua portuguesa. Neste vídeo inaugural iremos resolver as questões de português da prova da Cefaz-BA com apoio da Inteligência Artificial, Chat 3.5 e caso tenhamos problemas, consultaremos o oráculo, a inteligência biológica, para confirmar os erros e acertos. Venha me acompanhar nesta jornada ao canal. Estará focado no concurso da Câmara dos Deputados até o dia da prova dia 10 de dezembro. Se você está estudando para este concurso ou treinando para os próximos, já se inscreve, pois lhe garanto que a melhor forma de estudo é estudar com outras pessoas e treinando com os erros e acertos. Então vamos lá. A nossa primeira live começando com questões de língua portuguesa. Bom, primeiro vamos criar um prompt que orienta o chat a responder de forma eficaz às questões. ChatGPT, haja como um professor de português corretor de prova. Leia a questão enviada, aguarde minha resposta e corrija dizendo se está correta ou errada, explicando ao final os itens errados. Bora lá então. Sempre vou colocar um item aleatório e ver se o chat está certo. De pronto, caso não, recorremos ao oráculo e aos gabaritos oficiais. Leia com atenção os segmentos argumentativos a seguir. Assinale a opção que apresenta uma argumentação subjetiva. A primeira causa de mortes de jovens na Espanha são os acidentes de trânsito, já que cada ano morrem cerca de 1.400 jovens entre 15 e 29 anos. Essa afirmação apresenta uma argumentação objetiva baseada em estatísticas sobre mortes de jovens em acidentes de trânsito. B. Esse é um filme tecnicamente perfeito, mas o roteiro não é original nem me emociona. Esta afirmação apresenta uma opinião pessoal sobre o filme, tornando-a subjetiva. C. Já se comprovou que cerca de 44% das pessoas consultam seu celular assim que se levantam. Essa afirmação também é objetiva, baseada em uma estatística. D. Se a mesa tem 1,5 m de comprimento, não a podemos colocar no salão, pois só há 1 metro de espaço livre. Esta afirmação é objetiva, pois se baseia em medidas físicas e fatos concretos.
E você não deve preocupar-se com esta prova, a maior parte dos candidatos é aprovada. Essa afirmação apresenta uma opinião e, portanto, é subjetiva. Portanto, a opção B, esse é um filme tecnicamente perfeito, mas o roteiro não é original nem me emociona, é a correta como uma argumentação subjetiva. Peço desculpas pela confusão anterior. Vamos reavaliar o item aí. E você não deve preocupar-se com esta prova, a maior parte dos candidatos é aprovada. Após uma análise mais cuidadosa, fica claro que este item apresenta uma recomendação com base em uma informação objetiva, a maior parte dos candidatos é aprovada. Portanto, a argumentação aqui também é objetiva, e não subjetiva. Dessa forma, o gabarito correto continua sendo a opção B, esse é um filme tecnicamente perfeito, mas o roteiro não é original nem me emociona, como uma argumentação subjetiva, e o item I não é subjetivo, como mencionei anteriormente. Mais uma vez, peço desculpas pela confusão e obrigado por apontar o erro. Ok, chat, desta vez eu perdoo.
pois afinal de contas errar é humano, como sua inteligência deriva de um humano, então você também errar é justo. Então vamos às próximas questões seguindo a mesma linha, aguarde a próxima questão. Agradeço pela compreensão. Estou aqui para ajudar com as próximas questões. Por favor, envie a próxima pergunta, e ficarei feliz em lê-la, aguardar sua resposta e corrigi-la conforme solicitado. Assinale a opção que indica a frase que não mostra nenhuma tomada de posição do enunciador. A. Desconhece-se o resultado da pesquisa feita em São Paulo. B. Esse cão é o animal mais afetuoso que conheço. C. É preciso ser doido para não ver que isso degrada a paisagem. D. Pessoalmente, não me sinto atraído por essa discussão. E. O importante é que saibamos como é difícil chegar ao resultado. Resposta: letra C. Vamos analisar as opções. A. Desconhece-se o resultado da pesquisa feita em São Paulo. Esta frase apresenta uma posição neutra do enunciador, indicando que o resultado da pesquisa é desconhecido. B. Esse cão é o animal mais afetuoso que conheço. O enunciador expressa uma opinião pessoal sobre o cão, tornando-a subjetiva. C. É preciso ser doido para não ver que isso degrada a paisagem. O enunciador expressa uma opinião clara e faz uma avaliação da situação, tornando-a subjetiva. D. Pessoalmente, não me sinto atraído por essa discussão. O enunciador expressa sua opinião pessoal, tornando-a subjetiva. E. O importante é que saibamos como é difícil chegar ao resultado. Esta frase não mostra nenhuma tomada de posição do enunciador, ela simplesmente enfatiza a importância de entender a dificuldade de alcançar um resultado. Portanto, a opção correta é. O importante é que saibamos como é difícil chegar ao resultado, pois não contém nenhuma tomada de posição do enunciador. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. A. Desconhece-se o resultado da pesquisa feita em São Paulo. Esta frase apresenta uma posição neutra do enunciador, indicando que o resultado da pesquisa é desconhecido. Portanto, está correta. B. Esse cão é o animal mais afetuoso que conheço. O enunciador expressa uma opinião pessoal sobre o cão, tornando-a subjetiva. E está errada. C. É preciso ser doido para não ver que isso degrada a paisagem. O enunciador expressa uma opinião clara e faz uma avaliação da situação, tornando-a subjetiva. E está errada.
D. Pessoalmente, não me sinto atraído por essa discussão. O enunciador expressa sua opinião pessoal, tornando-a subjetiva. E está errada. Peço desculpas novamente pelo erro anterior, e a resposta correta é a opção A. Desconhece-se o resultado da pesquisa feita em São Paulo, pois não mostra nenhuma tomada de posição do enunciador. As opções A, B, C e A, D estão erradas por apresentarem tomadas de posição subjetivas do enunciador. A opção OI está correta por ser neutra em termos de posição do enunciador. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Entendido, caso comente depois nos comentários ao encerrar a live. O melhor, o melhor colégio de Salvador é, sem dúvida, o de meu filho, pois é o que possui melhores condições de ensino. Nesse raciocínio, a falha de raciocínio argumentativo é identificada como A. Generalização excessiva. B. Círculo vicioso. C. Falsa analogia. D. Simplificação exagerada. E. Argumento autoritário. Resposta: letra C. Vamos analisar a questão. O melhor colégio de Salvador é,
sem dúvida, o de meu filho, pois é o que possui melhores condições de ensino. A falha de raciocínio argumentativo nesse enunciado é identificada como C. Falsa analogia. A falha ocorre porque o enunciador assume que o colégio do seu filho é o melhor de Salvador com base apenas nas condições de ensino desse colégio, sem considerar de forma adequada a comparação com outros colégios da cidade. Não há uma analogia válida entre as condições de ensino do colégio do seu filho e a afirmação de que ele é o melhor de Salvador. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Você errou o chat e repense a questão, pois o gabarito Não. da questão segundo Você a é banca burro, é a cara, letra que B. Refaça loucura. tudo explicando Como os você é erros nos burro. outros itens e Que corrija o coisa erro. absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Peço desculpas pela confusão anterior. Vamos revisar a questão novamente. O melhor colégio de Salvador é, sem dúvida, o de meu filho, pois é o que possui melhores condições de ensino. A falha de raciocínio argumentativo nesse enunciado é identificada como B. Círculo vicioso. A falha ocorre porque o enunciador está afirmando que o colégio de seu filho é o melhor de Salvador, mas a justificativa dada para essa afirmação é que ele possui melhores condições de ensino. No entanto, essa justificativa não é válida, pois a conclusão é basicamente a repetição da afirmação inicial. É um círculo vicioso, onde a conclusão não oferece uma nova informação ou argumento que justifique a afirmação inicial. Portanto, a resposta correta é a alternativa AB. Peço desculpas novamente pelo erro anterior e agradeço por apontar a correção necessária. Mas faltou explicar por que não os outros itens. Explique cada um. Peço desculpas pela falta de explicações detalhadas nas análises anteriores. Vou agora fornecer uma explicação para cada uma das opções. A. Generalização excessiva. Essa opção não se aplica ao raciocínio apresentado, pois o enunciador não está generalizando com base em um conjunto amplo de dados, ele está fazendo uma afirmação específica sobre o colégio de seu filho. B. Círculo vicioso. Essa é a resposta correta. O enunciador afirma que o colégio de seu filho é o melhor, mas sua justificativa para isso é que ele possui melhores condições de ensino, o que não fornece um argumento válido e se torna uma repetição da afirmação original. C. Falsa analogia.
isso não se aplica ao raciocínio porque não há uma analogia direta sendo feita entre dois elementos diferentes que estão sendo comparados de maneira inadequada. D. Simplificação exagerada. Essa opção não se aplica porque o problema no raciocínio não é uma simplificação exagerada, mas sim uma circularidade na argumentação. E, argumento autoritário, isso não se aplica aqui, pois o enunciador não está apelando para a autoridade ou status para fazer sua afirmação. Portanto, a resposta correta é de fato a alternativa A B, círculo vicioso, porque o raciocínio apresentado é circular, onde a justificativa se baseia na afirmação inicial, sem fornecer evidências adicionais ou argumentos sólidos para apoiá-la. Mais uma vez, peço desculpas pela confusão anterior. Observe o seguinte silogismo. Todos os cientistas são meio amalucados, meu irmão é. Amalucado, meu irmão é cientista. Evidentemente, a conclusão desse raciocínio é falsa. O problema desse silogismo é que a primeira premissa é falsa. B. A segunda premissa mostra ambiguidade. A segunda premissa mostra ambiguidade. C. A conclusão não deriva das premissas. D. O posicionamento dos termos está errado. E, a segunda premissa está desconectada da primeira. Vamos analisar o silogismo apresentado. Todos os cientistas são meio amalucados, meu irmão é amalucado, meu irmão é cientista. A conclusão deste raciocínio é, meu irmão é cientista. O problema desse silogismo é que C. A conclusão não deriva das premissas. A conclusão de que meu irmão é cientista não pode ser derivada das premissas fornecidas. As premissas falam sobre cientistas sendo meio amalucados e que meu irmão é amalucado, mas elas não estabelecem uma relação lógica que permita concluir que o irmão é um cientista. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Peço desculpas pelos erros anteriores. Vamos analisar novamente o silogismo apresentado. Todos os cientistas são meio amalucados, meu irmão é amalucado, meu irmão é cientista. A conclusão deste raciocínio é, meu irmão é cientista. O problema desse silogismo é que D.
O posicionamento dos termos está errado. No silogismo apresentado, o posicionamento dos termos está incorreto. A primeira premissa afirma que todos os cientistas são meio amalucados, mas essa afirmação não implica que todas as pessoas meio amalucadas sejam cientistas. A segunda premissa afirma que meu irmão é amalucado, mas isso não estabelece uma relação direta com a primeira premissa para concluir que meu irmão é cientista. Portanto, o problema é a inversão da relação lógica entre as premissas, tornando a resposta correta a alternativa D. Agradeço pela correção, e peço desculpas pelos erros anteriores na interpretação da questão. Entendo que você deseja uma explicação mais detalhada sobre o que é um silogismo e o motivo pelo qual a alternativa D é a correta. Silogismo é um tipo de argumento lógico que consiste em duas premissas que levam a uma conclusão. Cada premissa é uma afirmação sobre algo, e a conclusão é uma inferência baseada nas premissas. O silogismo é uma forma de argumentação que busca estabelecer uma relação lógica entre as premissas e a conclusão. A alternativa correta, D, o posicionamento dos termos está errado, se refere ao erro no posicionamento das premissas. No silogismo apresentado, todos os cientistas são meio amalucados, premissa maior. Meu irmão é amalucado, premissa menor. A primeira premissa afirma que todos os cientistas são meio amalucados, o que estabelece uma relação geral entre cientistas e ser meio amalucado. No entanto, a segunda premissa afirma que meu irmão é amalucado, mas não estabelece a relação direta necessária com a primeira premissa para concluir que meu irmão é cientista. O erro está no posicionamento das premissas, pois a primeira premissa deveria fornecer uma relação entre cientistas e meio amalucados, enquanto a segunda premissa deveria estabelecer a relação entre meu irmão e a primeira premissa. Nesse silogismo, as premissas estão em posições incorretas para estabelecer uma conclusão lógica. Portanto, a alternativa D é correta porque aponta o erro na organização das premissas no silogismo, tornando a conclusão inválida de acordo com as regras da lógica formal.
Quanto aos sentidos em que se baseiam as descrições, assinale-a opção que indica o texto que mostra essa identificação de forma correta. A. De uma mesa distante, a única ocupada, ainda vinha o ruído de vozes de homens. Uma gargalhada rebentou sonora em meio do vozerio exaltado, predominantemente, descrição visual. B. Deitado, ele beliscou 2 ou 3 grãos. Chupou o sumo azedo, deixou cair a casca no prato. Apanhou outro bago mais doce, exclusivamente, descrição táctil. C. Nas barcas, os armazéns tresandavam a lixo e peixe podre. As latas vazias de óleo, como o cheiro de homens esfarrapados, descrição olfativa e gustativa. D. O pai comprou sapato 2 números maior. Enfiou no pé frio o sapato branco de tênis. Ao pentear-lhe o louro cabelo. A cabeça ainda em fogo, descrição visual e táctil. E examinou a sala. Na extremidade da mesa, um homenzinho. E escrevendo. No momento em que o doutor Silveira se certificava disso, o personagem soltou a pena, mostrou uns olhos empapuçados e deixou escapar um gesto de repugnância, descrição visual e auditiva. Vamos analisar a identificação dos sentidos nas descrições apresentadas. A. De uma mesa distante, a única ocupada, ainda vinha o ruído de vozes de homens. Uma gargalhada rebentou sonora em meio do vozerio exaltado. Predominantemente, descrição auditiva. B. Deitado, ele beliscou 2 ou 3 grãos. Chupou sumo azedo, deixou cair a casca no prato. Apanhou outro bago, mais doce. Exclusivamente, descrição tátil e gustativa. C. Nas barcas, os armazéns tresandavam a lixo e peixe podre, as latas vazias de óleo, como o cheiro de homens esfarrapados. Descrição olfativa e gustativa. D. O pai comprou sapato 2 números maior. Enfiou no pé frio o sapato branco de tênis. Ao pentear-lhe o louro cabelo, a cabeça ainda em fogo. Descrição visual e tátil. E examinou a sala. Na extremidade da mesa, um homenzinho escrevendo. No momento em que o Dr. Silveira se certificava disso, o personagem soltou a pena, mostrou os olhos empapuçados e deixou escapar um gesto de repugnância. Descrição visual e auditiva. Portanto, a opção correta é a alternativa A. D. O pai comprou sapato 2 números maior. Enfiou no pé frio o sapato branco de tênis. Ao pentear-lhe o louro cabelo, a cabeça ainda em fogo. Esta descrição envolve os sentidos visual, a visualização do sapato, tátil, a sensação do sapato no pé, e também tátil, a pentear o cabelo, tornando-a a identificação correta dos sentidos na descrição.
As preposições têm dois valores básicos, podem ter valor gramatical, quando são exigidas por um termo anterior, com presença obrigatória, e valor nocional, quando são empregadas para acrescentar alguma informação ao texto. Assinale a opção que mostra a frase em que a preposição de mostra valor nocional. A. Homem é como peça de avião. Sempre que gasta precisa ser logo trocado. B. O puritanismo é o temor espantoso de que alguém possa ser feliz em alguma parte. C. Não há maior prova de ignorância do que acreditar que o inexplicável é impossível. D. Não é preciso muito para ser um produtor de coelhos. E. Homem algum precisa apenas de um pequeno salário. Vamos analisar as opções e identificar a frase em que a preposição de mostra valor nocional. A. Homem é como peça de avião. Sempre que gasta precisa ser logo trocado. A preposição de indica uma relação de comparação, como peça de avião, acrescentando informação ao texto. Portanto, ela tem valor nocional. B. O puritanismo é o temor espantoso de que alguém possa ser feliz em alguma parte. A preposição de indica uma relação de causa e efeito, temor de que alguém possa ser feliz, acrescentando informação ao texto. Portanto, ela tem valor nocional. C. Não há maior prova de ignorância do que acreditar que o inexplicável é impossível. A preposição de indica uma relação de posse, prova de ignorância, acrescentando informação ao texto. Portanto, ela tem valor gramatical. D. Não é preciso muito para ser um produtor de coelhos. A preposição de indica uma relação de função, produtor de coelhos, acrescentando informação ao texto. Portanto, ela tem valor gramatical. E, homem algum precisa apenas de um pequeno salário. A preposição de indica uma relação de posse, necessita de um pequeno salário, acrescentando informação ao texto. Portanto, ela tem valor gramatical. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, em que a preposição de mostra valor nocional ao acrescentar informação ao texto. Peço desculpas pela resposta anterior. Vamos analisar novamente a letra B. B. O puritanismo é o temor espantoso de que alguém possa ser feliz em alguma parte. A preposição de nesta frase indica uma relação de causa e efeito, temor de que alguém possa ser feliz. Nesse contexto, ela não acrescenta informação adicional ao texto, mas sim estabelece uma relação lógica entre puritanismo e temor. Portanto, ela tem valor gramatical, e não nocional. Assim, a correção é que a preposição de na letra B tem valor gramatical, e não valor nocional. A resposta correta para a letra B é, portanto, valor gramatical. Obrigado por apontar o erro, e espero que isso esclareça a questão.
Certamente. Uma preposição com valor nocional é aquela que é usada para acrescentar informações específicas e significativas ao texto, em vez de desempenhar um papel puramente gramatical ou de ligação. Em outras palavras, uma preposição com valor nocional contribui para o significado geral da frase ou da sentença. As preposições, em geral, têm dois valores principais. Valor gramatical. Nesse caso, as preposições são usadas principalmente para conectar palavras e frases, desempenhando um papel estritamente gramatical na formação da estrutura da frase. Elas geralmente indicam relações de espaço, tempo, posse, entre outras. Exemplo com valor gramatical: ele mora em São Paulo. A preposição em indica a relação de localização, mas não acrescenta informações significativas além disso. Valor nocional. As preposições com valor nocional são usadas para enriquecer o significado da frase, acrescentando informações importantes e específicas. Elas são escolhidas com base no contexto e na intenção do autor de transmitir detalhes específicos. Exemplo com valor nocional: ele escreveu com paixão. A preposição com acrescenta a informação de que a escrita foi feita com paixão, tornando-a mais expressiva e significativa. Portanto, preposições com valor nocional desempenham um papel importante na comunicação ao enriquecer o texto com nuances, sentimentos e detalhes específicos. Elas são escolhidas com cuidado para transmitir exatamente o que o autor pretende comunicar. Todas as frases a seguir mostram dois segmentos entre parênteses. Todas as frases mostram dois segmentos entre parênteses. Todas as frases a seguir mostram dois segmentos entre parênteses. Assinale a opção que apresenta a frase em que há troca de posição. Desses segmentos traz inadequação. A. Não é fácil. Ganhar pouco. E. Trabalhar muito. B. Ele conhece todo o universo. E. Não se conhece. C. Desde o começo é mais cômodo saber pouco do que saber muito. D. Quem erra a primeira casa do botão não conseguirá abotoar-se. E. O que não se compreende não se possui. Resposta B. Vamos analisar a troca de posição dos segmentos entre parênteses nas frases. A. Não é fácil. Ganhar pouco. E. Trabalhar muito. Trocando os segmentos. Não é fácil. Trabalhar muito. E. Ganhar pouco. Ponto. A frase continua fazendo sentido. B.
ele conhece todo o universo, e não se conhece. Trocando os segmentos, ele conhece, não se conhece, e todo o universo, ponto. A troca de posição mantém o sentido da frase. Se, desde o começo é mais cômodo saber pouco do que saber muito. Trocando os segmentos, desde o começo é mais cômodo saber muito do que saber pouco, ponto. A troca de posição não traz inadequação e a frase ainda faz sentido. D. Quem erra a primeira casa do botão, não conseguirá abotoar-se. Trocando os segmentos, quem não conseguirá abotoar-se, er a primeira casa do botão, ponto. A troca de posição não traz inadequação e a frase ainda faz sentido. É, o que, não se compreende, não se possui. Trocando os segmentos, o que, não se possui, não se compreende, ponto. A troca de posição não traz inadequação e a frase ainda faz sentido. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois a troca de posição dos segmentos entre parênteses na frase ele conhece todo o universo e não se conhece resultaria em uma inadequação e na perda de sentido da frase. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Peço desculpas pelo erro anterior. Vamos reanalisar a questão. A. Não é fácil ganhar pouco e trabalhar muito. Trocando os segmentos, não é fácil trabalhar muito e ganhar pouco, ponto. A frase continua fazendo sentido. B. Ele conhece todo o universo e não se conhece. Trocando os segmentos, ele conhece, não se conhece e todo o universo, ponto. A troca de posição mantém o sentido da frase. C. Desde o começo é mais cômodo saber pouco do que saber muito. Trocando os segmentos, desde o começo é mais cômodo saber muito do que saber pouco, ponto. A troca de posição não traz inadequação e a frase ainda faz sentido. D. Quem erra a primeira casa do botão, não conseguirá abotoar-se. Trocando os segmentos, quem não conseguirá abotoar-se, er a primeira casa do botão, ponto. A troca de posição não traz inadequação e a frase ainda faz sentido. É, o que, não se compreende, não se possui. Trocando os segmentos, o que, não se possui, não se compreende, ponto. A troca de posição não traz inadequação e a frase ainda faz sentido. Após a revisão, fica claro que a troca de posição dos segmentos entre parênteses em todas as frases não traz inadequação nem altera o sentido das frases. Portanto, a questão original está correta, e o gabarito é a alternativa C. Agradeço pela correção, e espero que isso esclareça a questão. C. Desde o começo é mais cômodo saber pouco do que saber muito. Trocando os segmentos, desde o começo é mais cômodo saber muito do que saber pouco, ponto. A troca de posição traz inadequação,
pois a frase original sugere que é mais cômodo saber pouco desde o começo, mas a troca de posição implica o oposto, o que torna a frase inadequada. Portanto, após a reavaliação, a resposta correta é a alternativa C, em que a troca de posição dos segmentos entre parênteses resulta em inadequação na frase. Agradeço por apontar o erro, e espero que isso esclareça a questão. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.